no capítulo 3, nos tem uma palavra muito séria, e o Senhor tem uma queixa contra um povo que foi modelo, não modelo a ser seguido, mas modelo a não ser seguido, modelo não ser imitado. Nós sabemos que Deus tirou um povo do Egito, então Deus estava dando sinais de que Ele desejava um povo, e esse povo Ele tira lá do Egito 400 anos aproximadamente, num regime escravocrata, e o povo que saíra com Jacó, 70 e quantas pessoas, irmãos? 75, né? 75 pessoas com Jacó, que vai na época de José para o Egito, e lá esse povo cresce, prospera, e se torna, depois muda Faraó, ele não reconhece José, não reconhece o povo de José, e torna o povo de José escravo, e esse povo passa 400 anos escravo. Eles se misturam, alguns se misturam com os egípcios e as egípcias, mas a provisão de Deus, por promessa, era tirá-los de lá e colocar numa terra que mana leite e mel, uma figura da plenitude de Cristo. E Deus levanta Moisés, tira esse povo do Egito, e Deus, por 40 anos, conduzindo esse povo pelo deserto, e o deserto é lugar de se conhecer gente. Lugar de se conhecer gente não é em banquete, não é em festa. Nós não temos condições de conhecer uma pessoa numa festa. Os tolos é que vão arrumar namorados e namoradas em festas. Mas festa não é lugar de arrumar ninguém, de se relacionar verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que onde há banquete, há muito fingimento, há muita falsa alegria. E uma forma de Deus, lá pelo capítulo 28, o Senhor fala que os deixou passar fome para provar o que havia no coração daquele povo. Então, irmãos, o Senhor conduziu aquele povo por 40 anos no deserto. E tanto Coríntios, Paulo escrevendo a segunda epístola, como o escritor dos Hebreus, usa como pano de fundo esse povo como exemplo a não ser imitado. E a palavra diz que Deus, por 40 anos, se indignou contra aquele povo. A característica daquele povo, aqui no versículo 7 de Hebreus 3, diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pai querido, por graça, nos provê, Pai, alimento, uma mesa, nos provê Cristo como suprimento para a tua glória
E é no nome dele que nós te rogamos. Amém. Meus irmãos, então, aquele povo, eles não deram ouvidos à voz de Deus. Aquele povo, eles tentaram viver as suas próprias vidas, sem se importar com aquilo que Deus desejava, porque parece-nos que era apenas interesse de Deus, a princípio, tirar o povo do Egito. Aquele povo vivia por cerca de 400 anos escravo, sem direito, sem voz, sem vez, debaixo de cargas pesadas. E Deus, com o cumprimento da sua palavra, Ele vai buscar esse povo no Egito. E se nós formos superficiais, levianos, nós pensaremos que o interesse de Deus é apenas livrá-los. Nós descobriremos de uma forma medíocre que parece-nos que Deus apenas quer dar descanso a esse povo. Parece-nos, a princípio, que o interesse de Deus é livrá-los da opressão. Assim como nós muitas vezes achamos que ao Deus nos enviar Jesus, o único interesse de Deus era nos livrar do inferno. Mas, meus irmãos, isso é muito medíocre, porque quando Deus propõe livramento para este povo, a proposta de Deus não era só o livramento das cargas egípcias, mas a proposta de Deus era de ser o seu esposo, era de ser o seu marido, era de que esse povo buscasse e encontrasse em Deus a sua satisfação, era que esse povo amasse a Deus. O propósito de Deus é que o povo lhe ame, que o povo encontre em Deus a maior satisfação que eles pudessem encontrar em qualquer outra coisa. Mas a gente descobre que esse povo, eles se tornam cansados. Esse povo olha para Moisés e diz: Moisés, como é que Deus nos tira do Egito? No Egito nós tínhamos pão, nós tínhamos os pepinos, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos as cargas, mas nós tínhamos satisfação e prazer no Egito. E Deus vê que esse povo, descobre que esse povo não amava. Deus percebe que esse povo não desejava a Deus. E eles não costumavam ouvir a Deus. Eles ouviam a sua própria consciência. Eu entendo, irmãos, que é uma das grandes dificuldades para nós. Nós somos até capazes de vencermos o mundo. Nós somos capazes de vencer Satanás. Mas um grande problema é o nosso eu. Porque o nosso eu, ele luta com todas as forças para não se render, para não perder a razão. Eu não permito estar errado. Eu não permito reconhecer que errei. Então o nosso eu, ele é o nosso grande problema, como foi esse povo no deserto. Eles não admitiram que no Egito não havia esperança. Eles não admitiam que no Egito não havia liberdade. Eles não admitiam que qualquer lugar era melhor do que o Egito, até mesmo o deserto. Porque no deserto, o Senhor diz que eles nunca passaram necessidade alguma. Suas roupas não se desgastaram.
as sandálias dos pés nunca pereceram, o sol nunca os cometeu algum dano, nenhuma insolação. A noite, o frio do deserto, nunca os fustigou, eles não morreram de frio, mas eles preferiram o deserto. Meus irmãos, se a gente olhar para o meio cristão, eu olho para o meio cristão, e a gente começa a perguntar por estatística, como já foi feito aqui por alguém, quantos têm um ano de fé? Muita gente. 2 anos, a grande maioria. 5 anos, as mãos começam a baixar. 10 anos, 20 anos, quase ninguém. E quando a maioria atinge essa idade de 20 anos de fé, nós encontramos irmãos desanimados, irmãos desencorajados, irmãos sem motivação para a vida cristã, até mesmo para a vida secular, contrariando a palavra, que a palavra diz que o justo até na velhice dá fruto. Então a gente percebe que alguma coisa está errada com o cristianismo atual. Alguma coisa está errada. Irmãos e irmãs totalmente desencorajados a reunir, irmãos e irmãs totalmente desmotivados para falar do Senhor, para louvar o Senhor. O que está acontecendo, irmãos? O que ocorre com o nosso povo, irmãos? O que se passa com o nosso povo, irmãos? Eu acredito, meus irmãos, que é um problema que é agudo com toda a cristandade atual, irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 29. O que diz? Porém, judeu é aquele que é o interior, que é interiormente incircuncisão, e que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? Ele está dizendo que judeu é uma figura dos verdadeiros descendentes de Abraão, da descendência de Abraão. Está dizendo que judeu é aquele que é interiormente, porque o judaísmo contemporâneo do irmão Paulo era um mero sistema exterior, baseado em tradições, regras, preceitos, legalismo, formalismos, festas, celebrações, porém, era somente isso. Não havia realidade interior. Eram pessoas circuncidadas, eram pessoas que passavam pela limpeza, na purificação do prepúcio, mas não eram pessoas que tinham um coração, que não tinham espírito ativo, vivo. Eram pessoas que apenas aparentavam. Você percebe, irmãos? Você percebe que hoje e sempre nós temos que ter muito cuidado com essa sutileza, irmãos. Irmãos, como é que nós temos encorajado nossos irmãos à carreira cristã? Porque a forma do mundo encorajar as pessoas a serem hipócritas é uma forma muito cruel. As pessoas se encontram, aquelas que são positivas, elas dizem: puxa, como você está bonita, você está magra, você está jovem, você está bem, e aquilo infla o ego da pessoa, e parece que aquilo é muito bom, porque a pessoa se sente renovada.
é dito lá em Hebreus, ele diz assim: exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. E o que é exortar? Exortar é encorajar, é motivar, é levar a pessoa à percepção da vida eterna, das coisas que não são temporais. E como é que a gente faz isso? Com verdade. Não com mentiras, não com leviandade, mas com verdade. Meu irmão, minha irmã, o dia se aproxima, Cristo está vindo. Meu irmão, o que você tem se alimentado? O que você tem bebido de Cristo? Cristo tem sido tua vida, meu amado. Vamos aqui compartilhar, vamos para a palavra, vamos nos encorajar, vamos nos estimular, mas não com superficialidades, como no mundo religioso faz. Você é uma bênção, você é um homem abençoado, você é uma pessoa maravilhosa, com coisas superficiais da carne. Não que o irmão não seja, se ele for nova criatura, mas isso é carne. Nós temos que pedir sabedoria para nos encorajar com verdade, com palavra, com sinceridade, como diz o irmão lá em Coríntios, não com asmo, no velho fermento da falsidade, da maldade, mas com uma nova massa. Não nos preocuparmos com essa casa que está sendo edificada, que é a igreja de Deus, corpo, e nos exortar, nos estimular, nos encorajar. Porque se for preciso ser duro, porque se for preciso magoar, que magoe, mas que magoe com amor, com carinho, com verdade, com sinceridade. Mas não ser leviano, superficial, querendo agradar a multidão, querendo agradar a todos, e permitindo que as pessoas vá para o inferno, porque é para onde a religião tem mandado as pessoas, é para o inferno. Por que você está dizendo isso, pregador? A religião tem feito isso? Tem. Eu não estou falando da religião do bem, eu estou falando da religião do humanismo, a religião do tapinha nas costas, a religião que negligencia o morrer, a religião que não fala o que está escrito em 2 Coríntios 4, 28, vamos lá, 2 Coríntios 4, 28. A religião não fala isso. 4, 18. É o último versículo de 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia! Não atentando nós naquelas coisas que eu vejo. Meus irmãos, eu me senti muito encorajado hoje à tarde ouvindo uma breve reflexão sobre esse tema. Eu acredito que a irmã que estava lá também se sentiu muito encorajada a conversar isso. Um pregador que não é pregador de multidão, com certeza. Aquele pregador, ele nunca vai ser chamado para ser pregado nos Gideões. Ele nunca vai ser chamado para pregar na mídia. Certamente ele não vai. Porque os pregadores midianos, eles não pregam isso. Aqui o irmão Paulo está dizendo, não atentando nós para as coisas que se veem. O que ele quer dizer com isso? Você olha para o homem chegar de anel no dedo, no recinto, esse homem vem com Land Rover, esse homem chega num carro de mais de 200 mil reais, ele logo é acolhido por todos, ele é apresentado, ele é paparicado, ele é afagado, porque ele tem, porque ele aparenta, porque ele é um homem de sucesso. Mas a palavra diz, não atentando nós para as coisas que se, porque o que você vê é. A palavra diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e
vir a perder a sua vida. Meus irmãos, esse é o grande perigo do atual cristianismo. Hoje, se você está doente, Deus não te ama. Se você não usa a roupa da moda, Deus não te ama. Além de você ser um quadrado, uma quadrada, Deus não te ama. Porque Deus só ama quem é próspero, quem tem casa, quem tem carro novo, quem tem roupas boas, quem é pomposo. Esse Deus ama. Não é assim? O mundo não faz assim? Mas o cristianismo está do mesmo jeito. O cristianismo vai na mesma pegada. Porque, como diz alguém, dízimo é a galinha dos ovos de ouro dos pastores. Infelizmente. E ninguém quer abrir mão dessa papinha. Veja 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está falando que os incrédulos, eles têm uma visão fechada, eles são cegos, eles não veem, estão em trevas, porque o príncipe deste século, Satanás, lhes cegou o entendimento. Isso é os incrédulos. Os incrédulos não conseguem ver que há um reino de glória. Os incrédulos não conseguem ver que aquilo que olho não viu, aquilo que não se ouviu, aquilo que não penetrou no coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que... Ou seja, o que Deus proveu para você e para mim, meu irmão e minha irmã, não foi prioritariamente as coisas deste mundo. As coisas desse mundo são maus necessários. O dinheiro é um mal necessário, é uma moeda de troca. O meu trabalho é um mal necessário, mas a princípio não era como trabalhar, não é verdade? Adão trabalhava antes do pecado, ele cuidava do Éden, o qual não existia ervas daninhas, espinhos e abrolhos, e tudo era frutífero. Ele apenas ia manter aquilo que já era previamente tudo preparado por Deus. Ele ia administrar, ser um mordomo. Mas quando o homem peca, ele tem que comer do suor do seu rosto, a mulher tem que se glorificar. Então, tudo é consequência do pecado, da rebeldia do homem. Então, essas coisas são maus, necessários para nós, mas o irmão diz, não atendamos nós para essas coisas. Não se prenda a essas coisas. Não seja presa dessas coisas. Porque o que Deus preparou para nós não foi isso aqui. Não foi as coisas que nós estamos vendo. Não é o nosso carro. Não é sequer nosso esposo. Não. Nossos filhos, não. O que Deus proveu para nós é algo muito superior. É algo muito maior. Porém, tem um problema muito sério. Que somente quem aprendeu a andar no Espírito é que conseguiu ver essas coisas, é que consegue perceber essas coisas. Se nós não temos a vida no Espírito em foco, se nós não temos a vida de Cristo em nós de forma crescente e abundante, meus irmãos, nós iremos ficar presos às aparências desse mundo, nós iremos ficar presos a tudo aquilo que passa, a tudo aquilo que é temporal, a tudo aquilo que os homens têm. Veja no 5,7 que diz em 2 Coríntios.
Porque 5, 7. 5, 7. É isso mesmo. 2 Coríntios 5, 7. visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia! Amém. Andamos? Andamos por fé. O justo viverá. Mas como isso é difícil, meu irmão? Porque eu olho para tantas coisas atraentes. Eu olho para tantas coisas que o meu eu gosta, que o meu eu se sente, que as pessoas vão olhar para ele e dizer, puxa vida, mas como esse cara, ele é um homem de sucesso, ele é um homem brilhante, ele é um cara fantástico, ele precisa ir ser convidado para a minha festa de fim de ano, ele precisa ir para a minha festa de aniversário, ele precisa ser do meu hall, ele precisa ser do meu grupo, ele precisa estar perto de mim, porque esse cara é o cara. Se você não for assim, as pessoas não vão te aceitar, as pessoas não vão te querer, não vão levantar a mão para ti, não vão te olhar. Mas fizeram exatamente isso para os irmãos do passado. A palavra diz que eram homens que o mundo não era digno deles. Porém, andaram errantes, não errados, errantes porque eles não tinham mundo. Nesse mundo não tinham casa, não tinham morada permanente, não tinham roupas nobres. Mas o mundo não era digno deles, eram homens do céu, eram homens celestiais, eram homens nobres. Não nobres do nascimento desse mundo, mas nobres no reino, grandes no reino. Eles andaram pela fé. Vejam Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Veja a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Parei. Quem era esse? Quem era que estava dizendo isso? Nosso irmão Paulo. Ele disse para mim, eu tenho uma certeza, que todo sofrimento desse mundo não se compara com a glória, a glória que será revelada em nós. Esse irmão, ele foi um irmão que aprendeu, ele aprendeu com o Senhor mesmo. O Senhor deixou o exemplo e a vida para ele. Esse irmão chegou a dizer assim, em mim opera morte. Em mim opera morte. E vocês, vida. Se o Senhor Jesus não houvesse morrido, não haveria possibilidade de vida em nós. E agora Paulo diz, em mim opera morte e vida em vocês. Mas eu não quero morrer. Quer? Eu quero desistir? Eu não quero desistir. Eu estava olhando, fazendo uma reflexão comigo mesmo de uma pessoa conhecida e alguns que estão aqui nesse recinto. Essa pessoa, ele teve uma trombose muito forte, aguda. Ele ficou alguns dias acamado e depois de algum tempo, não sei ao certo quanto tempo, ele saiu da cama e ficou paralisado
um lado seu ficou paralítico e ele ficou arrastando, como é natural, uma perna e arrastando também o braço. E essa pessoa conseguiu a sua aposentadoria, mas até hoje ela não para de trabalhar. Ela é uma pessoa altamente produtiva, de acordo com as suas limitações físicas. Altamente produtiva. E eu estava avaliando, mas eu já conheço outro, que é uma pessoa que conseguiu recentemente a aposentadoria, tem plenas condições de trabalhar, mas eu não vou mais trabalhar. Eu já trabalhei o que tinha que trabalhar, não vou mais trabalhar. Mas por que essa pessoa que tem condição de trabalhar, só porque aposentou não trabalha, e essa outra aposentou sem condição de trabalho e trabalha? Me veio o Estado. É uma compensação. É uma forma de dizer, eu não sou um inútil, eu sou útil. E eu não vou parar de trabalhar. É uma forma também de proteger o eu. Eu nunca vai querer se humilhar. Eu sempre vai estar trabalhando para ser reconhecido. Como é danado o nosso eu, né? Nosso eu não se rende, não se rende. Meus irmãos, e por esse eu não se entregar, ele não deseja a morte. Como disse aquele irmão, ele não deseja morrer, ele não deseja abrir mão de si. E aqui esse irmão diz, eu estou sofrendo. E eu não vou fugir do sofrimento. Eu não vou fugir do sofrimento. Porque eu sei que em troca de tudo isso aqui que eu estou passando nesse mundo hostil, nesse mundo que jaz no maligno, eu sei que um dia eu receberei das mãos do meu Salvador uma coroa, uma recompensa. E eu sei que é incomparavelmente melhor, é superior a tudo isso que eu estou passando aqui nesse mundo. Continua a leitura, irmão. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! A palavra está dizendo que toda a criação está sujeita à vaidade e ela deseja a libertação. O leão quer deitar com o cordeirinho. O leão quer deitar com o cordeirinho. Os frutos precisam voltar a ser o que eles eram, robustos e deliciosos. Nada de agressão, nada de violência, mas harmonia. E essa criação ela deseja, e isso só vai acontecer quando se manifestar os filhos da glória, os filhos da liberdade, quando se manifestar o povo verdadeiro, o povo que deseja, que aguarda esse grande dia, o povo que deseja a libertação da corrupção desse mundo, do seu corpo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, e esses não estão com os olhos fitos nesse mundo, estes não estão paralisados como uma presa encantada pelo seu encantador, não, eles estão aqui nesse mundo, mas estão aguardando uma pátria superior, eles não estão mais com seus olhos fitos nesse mundo, eles não estão mais protegendo o seu eu, eles desejam. Vocês percebem que
padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, ser preso, crucificado e morto. Aí Pedro diz lá no versículo 22, ele vai dizer: não, Senhor, não, Senhor, não, tem compaixão de ti, vamos pedir a Deus por você, protege-te, vamos proteger, vamos caparicar, Jesus, vamos caparicar o teu eu, tem cuidado, não, morte não, cruz não, Senhor. Não é isso que ele faz? Não é isso? Quando o irmão logo passa por um sofrimento, ele desaparece da comunhão. Por que desaparece da comunhão? Esse ambiente aqui, o louvor está condicionado à minha situação pessoal. O louvor coletivo depende da minha condição pessoal, emocional, depende disso, meus irmãos. Eu só sou cristão se a minha mesa estiver farta, se houver saúde na minha casa, se houver prosperidade. É isso que é o cristianismo hoje. Você encontra ali em Atos, depois de Paulo e Silas levar uma surra, apanhar para valer da guarda pretoriana, depois de estarem meia-noite, todo lenhado às costas, estavam louvando a Deus, estavam cantando, estavam salmodiando ao Senhor. E é interessante que a Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade da murmuração, liberdade do espírito de lamúria, do espírito de miséria, do espírito de escravidão, do espírito de temor. Como disse o irmão hoje à tarde, a morte é um termômetro para descobrir quem crê. Se você tem pavor da morte, infelizmente, irmão, você não crê. Porque a morte não é mais problema para nós. O Senhor já equacionou essa equação. O meu único problema com a morte é eu que sou egoísta e eu penso logo: eu vou deixar uma viúva e 3 filhos. O meu único problema hoje com a morte é a minha falta de fé quanto à provisão de uma viúva e 3 filhos. Mas eu louvo a Deus, porque a morte, ela não tem mais domínio sobre nós. E se eu estou apavorado, se eu estou em temor da morte, é porque eu não descobri. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. E meus irmãos, esses irmãos que eu me referi, Paulo e Silas, na prisão, louvando a Deus, e para cumprimento da palavra que diz que é onde está o Espírito do Senhor e a liberdade, as cadeias se abriram. Meus irmãos, não há forças, não há poder, não há demônios que consiga aprisionar mais o povo de Deus. É por isso que, como restou o irmão, os moráveis eram irmãos ali do reino baço da Europa. Eles, um pequeno país, patrocinado por um príncipe convertido ao cristianismo, os moráveis eram enviados para toda a Europa para anunciar Cristo, e alguns chegavam a se vender como escravos. Sabe para quê? Para pregar para os escravos daqueles países. Porque eles sabiam, eles amavam tanto ao Senhor, que eles não se preocupavam com as suas vidas, amavam mais o Senhor do que a si mesmos. E o louvor é o fruto
de lábios que confessam o seu nome. Então, não é uma situação pessoal que vai favorecer ou aumentar o louvor. É o fato de você já haver descoberto que o Senhor é a razão da tua satisfação, que o Senhor é a tua vida. Então o louvor nunca vai cessar na tua tenda. O louvor será uma atitude contínua do teu coração. É por isso que esse irmão diz: eu estou certo que as aflições não se comparam pela glória. Então o louvor dele não era assim: eu comprei um carro, eu estou de roupa. Não era não. O louvor dele era a glória. A glória que deve ser revelada. E o louvor era porque ele estava atentando não para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Veja o 24 de Romanos 8. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. 25. Sim. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência aguardamos. Porque eu não tenho ainda, eu não toquei, eu não olhei com os meus olhos físicos, mas eu creio e eu estou aguardando. Nós estamos morando aqui nesse mundo, nos relacionando nesse mundo, estamos nos divertindo nesse mundo, mas nós sabemos que tudo isso passa, tudo isso é fútil, tudo isso é temporal, tudo isso é vaidade, diz o pregador, mas nós aguardamos o novo céu e a nova terra. E eu gostaria muito que o Senhor nos convencesse disso, porque eu sinto que o nosso cristianismo hoje é uma furada, é uma roubada. O nosso cristianismo hoje, as pessoas não têm motivação, não têm entusiasmo, não servem ao Senhor, não tem uma vida, não tem aquela vida que o Senhor proferiu: eu vim para que todos tenham vida em abundância, transbordando. Que não pode acabar quando termina o culto. Não pode. Não pode acabar se eu me deparo com um acidente. Não pode. A cadeira de rodas não pode me deter. Em rodas. Uma enfermidade não pode me deter. O desemprego não pode deter o meu louvor, a minha adoração. Não pode. Claro que isso vai provocar em nós angústia. Vai sofrer? Vai. Eu sei que vai. Eu confesso para os irmãos que eu tenho medo. Eu vi, eu presenciei a partida de duas cunhadas minhas, jovem. Uma tinha 40 anos, 41 aproximadamente, e a outra beirando os 50 anos. Nós acompanhamos. E para mim foi traumático aqui, a última, principalmente. E de vez em quando eu tenho umas recaídas nesse aspecto. Eu temo. Eu me peguei esses dias preocupado com isso. Mas é um paradoxo. Como tristes, mas sempre alegres. Não possuindo nada, mas tendo tudo. A vida cristã é isso, irmãos. São perdas, porém com um ganho eterno. Esse é o cristianismo real, verdadeiro, autêntico.
mas isso é secundário. Isso faz parte de uma vida aqui nesse mundo, de sucesso, de vitórias, mas isso não é tudo, irmãos. Porque você percebe que todos os homens que foram, todos os homens que serviram como mártir, todos os homens que foram fantásticos em suas épocas. Eu me lembro do Dr. Mark Lloyd Jones. Mark Lloyd Jones era um médico britânico, um homem tão fantástico que ele foi ser o médico da rainha da Inglaterra. E houve um dia que ele disse, aos 40 anos, aos 46, não me recordo bem, disse, a partir de hoje, não sou mais médico da rainha da Inglaterra. Você está doido? Você está louco? Você é médico apenas do castelo, da realeza. Você vai perder essa honra, você vai sair dessa pompa. Ele disse, eu vou ser algo mais nobre. Eu vou ser médico do médico dos médicos. Eu vou servir a ele. E meus irmãos, essa atitude do Dr. Jones é a atitude de alguém que ama o Senhor e não está preocupado com o seu ego, com o seu eu, com o seu sucesso profissional, como ele está com o reino. Mas é verdade que ele o colocaram para pregar numa capelazinha lá no interior, e poucos anos depois Deus o colocou na Capela de Westminster, uma dos centros teológicos, um dos locais mais nobres daquele país, e ele viveu ali décadas pregando o Evangelho do Reino. Houve um dia em que um teólogo do mal disse, Senhor Jones, eu desafio um debate público na televisão, com a presença dos jornalistas. Ele falou não. E isso foi um escândalo para os seus alunos. Senhor Jones, o senhor venceria, aquele homem é muito raso para o Senhor, Senhor Jones. Ele disse, é verdade, meus jovens, eu certamente venceria, mas eu tenho certeza que essa nação não daria uma honra para o meu Senhor, a honra seria para o Senhor Jones. Então eu não aceito. Se ele quiser vir conversar comigo tete a tete sobre Bíblia, eu vou com ele, mas em público jamais, para que eu não atribua nenhuma honra para eu, mas tão somente para o meu Senhor. Vá lá para 2 Coríntios 4. Lê o versículo 1 e 2, irmão. Os versículos 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário. Parei. Desculpa. É muita coisa que a gente lê hoje para não dar um nó na nossa cabeça. Ele está dizendo que recebeu um ministério segundo a misericórdia que foi concedida a Paulo. Irmãos, misericórdia. Irmãos, Deus sabe que nós não estamos preparados para um ministério desse, como foi para o Paulo. O cara apanhou, o cara sofreu aquilo que ele diz, o pão que o diabo amassou. Prisões, açoites, tumultos, pedrejamento, chicotada, naufrágio, picada de serpente, rejeição por parte dos seus. O cara sofreu tudo o que poucas pessoas sofreram, e o cara disse, esse ministério é segundo a piedade, misericórdia de Deus. Meu Jesus amado, meu Jesus. E qual o segredo? Qual o segredo? Ele vai dizer o segredo lá em Filipenses. Por amor de quem perdemos todas as
ele amava tanto ao Senhor da glória, que ele se permitiu perder todas as coisas, inclusive a sua glória pessoal. Aí ele vai dizer: nós não desfalecemos. Não é peia. Deixa o dedo marcado aí, volta para Romanos 8. Eu penso que é Romanos 8. Ele disse que não vai desfalecer. Porque em Romanos 8 ele vai dizer a partir do versículo 35. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Irmãos, misericórdia de nós, irmãos. Os irmãos estão percebendo aqui, meu Deus do céu, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Você olha para o seu guarda-roupa e diz assim: eu não tenho roupa, eu vou ter que trabalhar mais para comprar mais roupa, com medo da nudez, com medo de passar fome. Eu estou dizendo isso comigo, irmão. Aí o irmão vem dizer para mim: eu estou certo que isso não me separa do meu Senhor. Porque esse amor foi derramado no meu coração. Então, ainda que eu passe tudo isso, ele passou por essas coisas. Ele foi morto. Ele foi morto em Jerusalém. Cortaram a cabeça dele. Ele foi avisado por uma moça em profecia. E ele disse: não me moleste. Eu estou preparado não só a sofrer, mas até morrer por Cristo. E eu penso, irmãos, que o que nos falta é o Senhor pedir-nos. Vai faltar dentro da mão de vocês. Salmo 119, versículo 72. É a gente pedir a Deus essa mesma oração que Davi fez no Salmo 119, 72. Qualquer irmão pode ler. Vamos fugir aqui do parador. Vamos quebrar o protocolo. E o irmão ou irmã abre 119 e lê o 72. Que os números, riqueza em ouro ou prata. Amém? Leia de novo, irmão. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Tornar isso aí numa oração: Senhor, torna a tua palavra para mim. Torna a tua palavra para mim melhor do que ouro. Eu estava comentando com minha esposa. Eu saio muitas vezes meia-noite. Ontem eu saí cedo. Ontem eu saí, era mais ou menos. Eu saí, era 8:30 da noite, para rodar 150 quilômetros. E eu peguei um temporal na estrada. Quando eu me dei por mim, passei por 2 jumentos. Lá na frente passei por um burro. Lá na frente uma vaca preta cruzou meu caminho. E eu disse: meu Deus, eu não faço isso pelo Senhor. Eu não faço isso pelo Senhor. Eu estou fazendo que é por causa de eu. Esse eu está entre aspas. Eu estou fazendo por causa de mim. E o Senhor é tão misericordioso que me livra. Agora leia o 172, o 119.
A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Os mandamentos de Deus são justiça. Aí a gente fica falando aí as injustiças do mundo, a gente senta na roda para conversar, a gente escuta no jornal as injustiças, a gente fica propagando. E por que a gente não propaga a justiça, a palavra de Deus? Por quê? Por que a gente não fala dessa preciosidade? Por quê? Porque isso não nos interessa. Isso é coisa secundária, isso é coisa em terceiro plano, em quarto plano. É a última pauta, se sobrar tempo a gente faz isso. Aí você vai amanhecer a segunda-feira, amanhã. Aí a sua preocupação é tomar aquele cafezinho apressado, ir embora para o trabalho, e voltar para pegar a boia, e voltar para trabalhar. O faraó deu palha, vamos juntar palha, vamos juntar palha, vamos juntar palha. E Deus, quando Deus me der vontade, porque eu vivo por sentimento, quando Deus me der vontade, aí eu vou, Senhor. Aí sabe quando é que Deus vai dar? Nunca! Deus vai te dar a palavra da fé. O justo viverá, não é por sentimento. É saber que quando você creu no Senhor, você assinou um contrato. Você assinou um contrato. Que contrato é esse? Abra Mateus 10. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Amém? Cruz fala de morte. Cruz fala de morte. Eu me relaciono com o mundo incrédulo, não tenho nada com Deus, nada com Deus, nada com nada. Eu quero saber de Deus. O cara falou para mim, esse celular aqui é muito bom, esse celular aqui eu baixo vídeo pornô dele toda noite. Eu falei, um homem velho, mas isso é coisa para adolescente, cara. Tu não é adolescente. Ele olhou e falou para mim assim, isso é coisa de homem mesmo, de macho. Agora, viado não baixa isso não, me chamou de viado. Viado não baixa não porque não gosta, mas isso é coisa de homem. Tá certo, isso é mundo. O mundo é assim, não quer nada com Deus, despreza Deus. Provérbios 19. Versículo 16. Vai falando o que eles vêm na cabeça. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Morre! Vai morrer! Vamos dizer, vai morrer, desgraçado! Desprezar o Senhor, do que compensa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Desprezou. Ainda Provérbios. Estão doidos para chegar em casa. Então vamos para Salmo 37. Salmo 37, 35 ou 38. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores serão, a uma, destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Amém? Amém. O íntegro, ele terá a sua posteridade, terão a sua sucessão, seus filhos.
Eles são homens de paz. Não morrerão, mas perversos, transgressores. Os transgressores. Os transgressores. Isso é tão amplo, os transgressores. Vá lá para Deuteronômio. Vamos lá para Deuteronômio 27, 25. Os transgressores serão destruídos, porque eles são malditos, malditos. Ou, em outras palavras, são amaldiçoados. Maldito aquele que aceita suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito. É assim, na minha versão não é essa. 27. Joaquim, como é que é na tua versão, Joaquim? Bendito seja maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente, e o povo responderá amém. É o 26. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus, e o povo responderá amém. Quem não obedecer a palavra é maldito, vai morrer. Leia aí, minha. Maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Amém. O diabo está tentando enganar, querido. O diabo está tentando enganar muita gente, até os crentes. Levando-os a considerar aquilo que é temporal como coisas verdadeiras. Tentando-os acreditar que não há vida eterna. A palavra está dizendo que o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Para a gente finalizar. Gálatas 5:4. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, da Adventista, do Cuspe de Jesus, da Tenda dos Milagres, do Novo Nascimento, os que são, os que pertencem a Jesus Cristo, mortificaram a sua carne com as suas paixões. É Tiago que diz, porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? Concupiscência da coisa, ou seja, cobiça da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa. Cuidado, caboclo, o mundo passa. O mundo passa, bem como as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus, eu estou morrendo de medo de estar pregando para os outros, como diz Paulo, e eu mesmo me encontrar desqualificado. Eu estou morrendo de medo. Vocês pensam que eu estou brincando? Estou falando sério.
pouquinhos que vão entrar por ele, bem pouquinhos. Camarada com o risco de estar enganado. De estar enganado. Porque só quem vai ver o reino de Deus é quem nascer de novo. Nascer de novo, morrendo aqui para esse mundo, perdendo a visão terrena e ganhando essa visão celestial, amando o Senhor de forma aguda. Amando o Senhor. Amando o Senhor mesmo. Misericórdia. Aí você vai para o evangelho, é escândalo, é falatório, é divórcio, é adultério, é mentira, é furto. Vamos mexer com essas coisas aqui. Vamos mexer. Porque eu fui dizer agora, talvez tenha gente que sim, mas vai não. Isso aqui não acontece aqui. Acontece por aí. Aqui não acontece. Tem medo da palavra. Graças a Deus que o povo gosta da palavra. O povo não se cansa com a palavra. Mas para os nossos projetos pessoais é ligeirinho, né? A gente é um bom biônico. Mas pastor Eduardo, Colossenses diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Como é que é? Pensai nas coisas que são do alto. Não se preocupe com as coisas da terra não, porque isso Deus cuida. A vossa vida está oculta, está guardada em Cristo com Deus. Ele é a tua vida, ele vai se manifestar. E eu e você precisamos se manifestar em glória com ele. Agora acabou a conversa. Se eu olhar só para baixo, eu vou ficar. É por isso, irmãozinhos queridos, irmãs queridas, vamos nos considerar uns aos outros para isso, para naquele dia todo mundo receber a coroa. Cuidado! Porque ao invés de uma coroa, a gente pode receber um não bem grande. E aí isso dói, e a vida é a perdição da alma eterna, é choro, é desespero, é irrecuperável. É por isso que Hebreus diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cuidado, porque o eu pode levantar qualquer coisa. Existem pessoas que saíram dessa comunidade e nunca mais apareceram. Porque o pregador falou uma coisa que eu não gostei. Eu fui sair e eu não volto mais. É uma compensação do eu. Porque o eu quer se proteger. Eu é intocável, sabe? Na hora que toca no eu, mas eu não sei nada da tua vida. Quando eu sei alguma coisa aqui, eu faço de tudo para não comentar, porque eu sou fraco, eu sou covarde, eu não tenho coragem de mexer com a filha de ninguém, então eu faço de tudo para desviar. Mas quando eu não sei, eu sou tolo, ingênuo, aí Deus me usa e eu digo e acabou e o cara pensa possível. Eu não sei. Porque eu gosto de se proteger. Eu lembro que eu vendo o pregador que pregou para nós no Nascimento, eu sentava assim, eu no quarto banco, e o pregador pregando a morte do velho homem, e eu me escondendo atrás do cangote do camarada, e eu, mas como é que esse filho sabe da minha vida, está dizendo tudo de mim, e eu querendo me esconder aqui, e eu descobri que não era ele, é Deus que quer o nosso bem, e diz para nós que tem que morrer, tem que nascer de novo, tem que frutificar, tem que ter vida abundante, a nova vida, que ama a Deus, que frutifique, que ama os irmãos, que ama o corpo, que é uma bênção para a glória de Deus. É assim, irmão.
se ensina não. Mas às vezes Deus quer falar, a gente tem. Volta para. Só um texto. 2 Coríntios 4. Me desculpe. Perdão. Vão pensar que era trombeta tocando, né, irmãos? 2 Coríntios 4. É o texto que a irmã de ler. 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia! Mas que coisa séria! Nos recomendamos a consciência de todo homem. Puxa, isso é sério, irmãos. Sabe o que significa isso? Você fala na luz e diz assim: eu estou aqui, eu estou falando isso. Eu não estou pregando a mim mesmo, mas eu estou pregando o que aconteceu comigo. Precisa acontecer na tua vida. E você pode olhar para mim, que isso aconteceu comigo, isso não vai mudar, isso é verdadeiro, é uma experiência real. E um dia, essa verdade que me alcançou, que me transformou, que me regenerou, que me salvou, que me lavou, pode acontecer na tua vida. E o camarada fica lá: eu estou torcendo que tu caia, para tu ser igual a mim, para que tu perto comigo, para que eu continue a mudança. E ele diz: nos recomendamos a consciência dos homens. Porque nós não andamos adulterando a palavra de Deus, não andamos com astúcia. As coisas que por vergonhosa se ocultam, não temos nada a ver porque é trevas. Porque estamos na presença de Deus, estamos na luz. Porque foi Ele mesmo quem disse: das trevas, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação. Para conhecer a glória de Deus na face de Jesus. Amém. Pai querido, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos exortou, o Senhor falou aos nossos corações. Agora, Deus, a responsabilidade continua sendo tua, Deus, porque o Senhor quem vai julgar, o Senhor quem vai continuar regando esses corações, os nossos corações, porque o Senhor mesmo deseja colher. A função do semeador é semear semente, mas a função tua, Deus, é de tanto dar semente para o semeador, como pão para o que semeia, como fazer prosperar a tua palavra, Deus. Faze-na, Deus, para a tua glória, no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém.